Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Censura. Vaidade extrema, o uso e abuso da maquiagem e até mesmo a paixão pelo rosa. Hoje nós vamos falar sobre a desconstrução de conceitos sobre masculinidade. E para isso nós temos aqui conosco dois convidados no nosso painel, que é o David Kanga, editor da revista Queer People. Muito obrigado. Bem-vindo. E temos conosco Evander Cambanza, assim é que está correto, certo? Fundador do Movimento de Diversidade Masculina. Bem-vindo. Obrigado. E a primeira pergunta, que é a pergunta que não quero calar. Primeiro eu queria que vocês definissem o que é a masculinidade. A mesma pergunta para os dois convidados, cada um no seu ponto de vista. Vou dar a palavra para o Evander, já que ele é da diversidade masculina, se calhar tem maior propriedade do que eu. Ok. A masculinidade, começando, a masculinidade é todo um conceito ideológico criado por certa região, cidade ou país, né, sobre a questão daquilo do que é ser homem, do que é se posicionar como homem, ou do que é a posição deste mesmo homem na sociedade. Esta é a definição de masculinidade. E pegando no que o Evander disse, é mais ou menos nesse conceito, é o conceito de o que, na realidade, o que é ser homem, quais os papéis de posicionamento social que uma pessoa do sexo macho deve ter perante a sociedade. Sim. Como é que vocês podem, com as vossas experiências e a forma como vocês se expressam no vosso dia a dia, o que é que vocês podem considerar ou reconhecer que mais vos incomoda a nível da reação, a nível da resposta das pessoas para os padrões que vocês mesmos quebram? David? Olha, o que mais me incomoda com certeza é a reação das pessoas concernente à minha expressão. A minha expressão tem essa dualidade do masculino e feminino e traz em pauta o questionamento se realmente a veste X é apenas para o género feminino e se a outra veste é apenas para o género masculino. E para a nossa sociedade, que ainda estamos em fase de desconstrução em um todo e temos que nos reconstruir, quando vem um corpo biologicamente macho, com essa dualidade causa um choque. Então eles têm essa tendência de reprovar e fazem de tudo para anular, principalmente para um corpo macho, é o corpo que nós veneramos, porque a nossa sociedade é patriarcal. Então tu não podes ter nenhuma semelhança ao corpo que é marginalizado, oprimido durante a história toda, que é o corpo feminino. Evander. Ok. Primeiro eu vou começar por dizer que nós, considerados homens, né, nós nascemos como corpos. E sabendo que nós somos corpos de acordo com a sociedade em que nós estamos, né, essa sociedade vai nos transformando com esses mesmos sistemas. E o engraçado disso tudo é perceber que um homem, né, para a sociedade aceitável, né, requer certas condutas, requer certos afazeres, certos posicionamentos que muitas das vezes não vai de encontro com aquilo que a pessoa, daquilo com que o corpo, né, que presencia essa sociedade, né, pode expressar. E o que me irrita é perceber que, ok, eu sempre digo uma coisa, eu antes de me conhecer como alguém de uma sexualidade diferente, eu me conheci como uma pessoa livre de expressão, porque eu sou um corpo, né? E muitas das vezes a minha forma de se expressar, a minha forma, principalmente na fala, e já tive muitas inseguranças com a voz, porque propriamente aquilo era visto, ou ainda é visto, como uma voz feminina. A forma de me expressar ainda é vista como uma forma de expressar feminina. E eu me pergunto, o que é ser homem? O que é ser másculo? E o engraçado é que eu sempre fico a fazer essa pergunta e as pessoas não conseguem me responder, porque eles sempre põem num estereotipo.
né? Naquele que nós conhecemos, um homem tem que ter uma voz grossa, o homem tem que se posicionar, tem que ser autoritário, o homem tem que ter a primeira e a última palavra e vários outros conceitos que aqui cabem, né? E eu chego a esse ponto e eu me pergunto, ok, se nós somos corpos, nós somos homens, né? E nós vemos vários formatos de corpos de homens, né? Nós vemos magros, gordos, baixos, altos. Nós vemos uma diversidade de vários homens. Então, por que nós temos sempre que nos apoiar num estereotipo de masculinidade? A nível de comportamento. Sim. E eu me pergunto muitas das vezes quando associam aquilo que não é super másculo à feminilidade, né? Isso diz muito daquilo que é o discurso da pessoa, que é inferiorizar o sexo feminino. E eu me pergunto, ok, então, de acordo com o padrão que nós temos, ou de acordo com a ideologia que nós temos, que é patriarca tóxica, onde a mulher é inferior, então todo homem que não conseguir ser patriarca tóxico é inferior. Então, este homem não é alguém na sociedade. Eu me pergunto, onde é que está a diversidade? Onde é que estão as outras pessoas? Onde é que estão os outros homens? Onde é que estão as outras vozes masculinas? Porque eu digo uma coisa, eu não tenho uma voz, eu não tenho uma forma de expressar feminina. Eu tenho uma voz, uma forma de expressar masculina. Porque é uma diversidade. Talvez o conceito em que as pessoas têm não chega, é muito limitado. E às vezes não chega a ver, ok, tudo bem. Né? Tem um estereotipo de um homem e tem estereotipo de outros homens. E lá se vai. Mas propriamente para a sociedade é só me enquadrar, ok, tudo bem, daqui a pouco ele vai ser uma mulher. Ele utiliza maquiagem, ele vai ser mulher. Ele é essa coisa aí. E isso irrita-me. Porque primeiramente também nós, vamos ser mesmo bem sinceros, nós temos crianças a crescerem. Né? A nascerem, desculpa o termo, a nascerem, né? E muitas dessas crianças trazem sexualidades diferentes, né? E para nós, já que passamos essa toda trovoada, né? De poder debater com as pessoas para afirmar nossa sexualidade, de poder de alguma forma descrever a nossa masculinidade, de dizer que nós precisamos de mais diversidade e várias outras coisas. Nós já aquecemos a nossa cabeça com esses assuntos, né? E psicologicamente nós também chegamos ao percurso onde nos quebramos, né? Porque há tanta pressão para exigir um certo estereotipo de masculinidade numa sociedade e os que nascem agora, praticamente nós não queremos, eu propriamente não quero que eles passem pela mesma coisa. Eu quero que o caminho seja livre, que eles venham em diversidade de acordo com os seus corpos, com as suas vozes e aquilo que eles são. Exato. Portanto, isso também para dizer que é importante frisar que a forma com que uma pessoa se expressa, em particular um homem, pouco ou nada tem a ver, na maior parte das vezes, com a sua sexualidade. É apenas a forma com que ele se vê e, né, ter um adereço do guarda-roupa chamado do universo feminino não diz absolutamente nada. David, nós, a nível internacional, há muitos anos atrás, que também levantou questionamentos para a época, tivemos o Prince e o David Bowie, que quebraram muitas barreiras, mas eram artistas. Até que ponto é que, pelo menos nós, que também já se desconstruiu muita coisa, em que o homem angolano, pelo menos no continente africano, são dos poucos que, sem vergonha, vão a um salão fazer as unhas, vão a uma clínica de estética e que são até na vestimenta são muito mais coloridos às vezes que as mulheres. Até que ponto é que, pelo menos, os homens que têm projeção na mídia, os artistas, enfim, figuras públicas, ajudam a desconstruir estes certos conceitos sobre a masculinidade? Olha, eu iria me pegar muito nos artistas do estilo Kuduro. E, no meu ponto de vista, eles têm uma maior liberdade de expressão. Eu vejo que eles têm esse poder, ou eu diria, essa oportunidade de poderem se expressarem e expressar a sua arte como eles imaginam, como eles acham certo para eles. Claro, com uma certa limitação para não ferir as outras pessoas. Contribuíram muito, principalmente os kuduristas, contribuíram bastante, e eu vou frisar os Namair, que até no final
da primeira década dos anos 2000, eles carregaram esse conceito queer e que, infelizmente, aqui em Angola não era conhecido. Nós víamos aquilo como uma tentativa de chamar a atenção, se calhar, mas também era uma forma deles se expressarem e dizerem, tipo, a nossa arte é essa, nós estamos fora do padrão da masculinidade que é conhecido aqui, então nós queremos que vocês nos entendem, porque em nenhum momento a sexualidade deles foi questionada. Mas as pessoas entendiam a arte deles, viam e consumiam a arte deles, mas a sexualidade deles não era questionada. Isso por quê? Porque o corpo deles não carregava trajeitos femininos naturais. No meu caso, a minha sexualidade é questionada todos os dias, porque eu carrego trajeitos femininos natural. A minha forma de andar, a minha forma de sentar, a minha forma de falar, tudo isso, não é, para a sociedade são trajeitos para o corpo feminino. Então, eu não poderia carregar isso. Se eu tivesse uma forma de falar com a voz mais grossa, mais grave, tivesse um posicionamento mais másculo, e se eu usasse certas vestes do guarda-fato feminino, a minha sexualidade não seria questionada, porque independentemente do que aconteça, daquilo que eu vista, eu expresso uma masculinidade natural. Então, ele veste assim, é estilo, né? É a forma dele de ser, mas ele é homem, ele tem um posicionamento, ele fala que nem homem, ele anda que nem homem. Mas agora, quando tu és um homem com trajeitos femininos, com a forma de falar, estar, aí vem andar, aí vem o julgamento, aí vem dizer que não, ele não é, ele se calhar não é homem, nem vão tratar no masculino. Assim que você chegar num local, vão dizer, não, olá, como estás, moça? Tudo bem, moça? Olá, rapariga. Então, são esse conceito que a sociedade tem, que é opressora, que é misógina também, porque além de tu ser tratado assim, tu vais sofrer todo o assédio que ou talvez não todo, mas quase todo o assédio que todo o corpo feminino biológico e não só carrega. As expressões femininas, no modo geral. Sim, carrega. Então, é um problema muito grave que nós ainda temos que nos desconstruir, que ainda temos que nos desapegar, abrir a nossa mente e aceitar que existe uma grande pluralidade do ser homem, do se entender como homem. Está mais do que visto que nunca se falou tanto, nunca se debateu tanto esse tema de desconstrução da masculinidade, do masculino. Eu queria saber da vossa opinião sobre a masculinidade frágil, porque os homens héteros, por norma, fazem de tudo para provar a sua masculinidade, a sua virilidade. Então eles acham que ajudar, por exemplo, em casa, na lida de casa, a mulher, imaginemos, ou a namorada, a companheira, whatever, nem pensar, usar rosa, nem pensar, ajudar com as crianças, muito menos. Então, eu acho que nos tempos atuais, isto já está a ser um bocadinho mais aberto. A mentalidade do homem, principalmente angolano, já está mais aberta. Foi aquilo que vocês disseram há um bocado, e a Imani frisou bem, que nós, os angolanos, devemos ser dos povos africanos que somos metrosexuais, que vão ao salão do cabeleireiro, fazem unhas, vão fazer depilação, vão fazer um tratamento de pele, sem qualquer tabu ou qualquer vergonha, com receio de que associem este lado dele higiênico a outras coisas, que põem em dúvida a masculinidade dele. Então eu queria que vocês me dissessem, e resumidamente, sobre essa masculinidade frágil. Me falassem sobre essa masculinidade frágil. Ok. A masculinidade frágil. O que é que nós podemos falar sobre masculinidade frágil? A masculinidade frágil praticamente se vê escondida num problema psicológico. Porque
que uma coisa muito certa é entender que, né, quando falamos de conceito... Refere-se a uma questão psicológica pela teimosia ou pela necessidade do homem hétero ter que provar quase que diariamente que é másculo? Eu diria que é pela pressão social. Não, eu vou chegar até esse ponto, mas eu disse que é psicologicamente um problema. Por quê? Porque isso pondo, né, afastando as águas, nós podemos... Ninguém, né, na sua consciência sã, desculpa que diga, vai estar a provar coisas para as outras pessoas. Nem principalmente eu, nem principalmente o Davi, nem principalmente qualquer outra pessoa. Por mais que eu tenha uma sexualidade diferente, eu não tenho que provar às outras pessoas que eu tenho uma sexualidade diferente. Eu não tenho que provar para as outras pessoas que a minha vida é a única vida que importa ou que, de alguma forma, eu exerço o poder sobre as outras pessoas por ser diferente. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é entender, de acordo com o conceito da masculinidade tóxica, né, ou da ideologia da masculinidade tóxica, né, e dos estereotipos da masculinidade tóxica, né, os homens têm levado essa fragilidade masculina muito, de forma muito pesada, que até deixa de ser muito natural. Por quê? Porque uma coisa muito certa é entender, ok, né, eu não vou ajudar as crianças a tomarem banho, pode até ser, né? Eu não vou cozinhar quando a minha mulher não estiver, um exemplo. Eu não faço certas coisas que parecem menos másculas. Ok, um trabalho de casa é sempre um trabalho de casa, né? De acordo com a nossa sociedade, que foi sistematicamente evoluindo esse todo o percurso de que o homem tem esses afazeres, a mulher tem esses afazeres, nós chegamos sempre nesses problemas, né? Problemas acho que muitas das vezes nós não conseguimos resolver. Ok, então um homem, né, que na casa da sua mãe, né, muitas das vezes, né, para varrer, a sua mãe teve que lhe insistir. Muitas das vezes para fazer alguma coisa teve que ter apoio da mãe, ou de algum outro familiar, né, que se categoriza como feminino, já que nós estamos na senda da masculinidade frágil, né, e do patriarcado da masculinidade tóxica, né. Nós temos sempre esses exemplos, né. Cuidar da higiene é uma coisa que todo mundo devia fazer, né, porque uma coisa muito certa é, por mais que eu esteja na perspectiva de ser um homem, né, toxicamente másculo, né, eu não creio que dia após dia eu vou encontrar alguém, né. Ou seja, um exemplo, né? Encontro uma mulher e essa mulher dia seguinte vai estar a limpar a minha casa. Eu próprio tenho que aprender isso. Isso é uma regra básica de todo mundo ter higiene, né? Mas de acordo com conforme os padrões estão posicionados, né, a pessoa se posiciona daquela forma. Talvez muitas das vezes ele nem quis agir dessa certa forma, mas na roda de amigos ele se abre a boca e diz: "Epá, eu ajudei a minha mulher a cozinhar. Ela pôs alguma coisa na tua comida, tu não estás a ser homem, tu não estás a ser aquilo, tu não estás a ser isso." Ele é que foi cozinhar também, como se diz na gíria. Como se diz, e principalmente na nossa realidade, muitas das vezes é sempre isso. E não só em homens, mas também em mulheres a reproduzirem esses mesmos dizeres, esses mesmos posicionamentos, né? Não vou dizer de masculinidade frágil, porque elas não têm que provar a sua masculinidade, não tem, né? Mas eu vou dizer de dizeres toxicamente referidos ao gênero masculino, né? Corrijam-me se estiver errado, né? E ela diz: ok. Assim, por exemplo, vamos pôr num exemplo, ela está a conversar com a amiga dela, okay? E ela vê um tique no namorado da outra amiga e diz: amiga, esse teu namorado, pá, não é assim tão macho. Ou vê um outro rapaz assim na rua aleatoriamente que de princípio pode lhe chamar a atenção. Mas isso até pode ser o tal do julgamento, como se diz na gíria, não se deve julgar a capa pelo livro, né? Porque a pessoa até pode ter trejeitos, pode ter tiques, pode ter sei lá o que for. E, no entanto, ser másculo e macho, ser até um macho alfa... Essa é a resolução do problema.
Mas aí, se ele já carrega certos tiques, já não é catalogado como macho alfa. Como é visto, mas não o que é. isso é aquilo, como é visto. Sim. Porque ele pode ser. Porque eu já lidei com esse tipo de situações em que a pessoa até tem tiques, tem trejeitos, né, e é um macho alfa e bem pegador até. Ok. Só que as pessoas, por ter aquele jeito meio até afeminado, digamos assim, as pessoas acham que é gay, é homossexual, whatever, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí entra a questão também do que é então a masculinidade frágil. É todo aquele corpo que não carrega as normas ou os fazeres que é inicialmente predeterminado para os corpos masculinos executarem na sociedade. Então, se tu és um corpo macho e tu não carregas essas normas, tu não executas essas tarefas, com certeza tu estás a executar tarefas que são catalogadas para os corpos fêmeas. Então, tu és visto como um macho frágil, tu tens a masculinidade frágil. Por quê? Porque tu cozinhas, porque tu ajudas nas tarefas de casa, que é lavar, engomar, porque tu cuidas das crianças, quando tu não devias fazer isso, tu devias apenas, se tu for... Está sentado com o telecomando e pedir, fulana, traz-me uma cerveja. Ir trabalhar, volta para casa, Troglodita, quer dizer, não é? Sim. Ainda essa expectativa madrugada. de que tem que ser os provedores. Sim. Né? Daí, Chegou de madrugada, a esposa é obrigada a acordar porque tem que aquecer a comida do marido, porque o marido não pode aquecer, porque ele não tem braços, ou os seus pais não lhe ensinaram a aquecer a comida sozinho. Então, se ele fizer isso e as pessoas de fora souberem que ele faz isso, já vão catalogar como não tão homem, não está a executar o papel de homem em casa. Então, resumindo e concluindo, o homem, macho alfa, é exatamente aquilo que eu acabei de descrever. Fica em casa, sentado, telecomando. Se o telecomando estiver ali na ponta da mesa, chama o fulano, dá-me cá o telecomando, traz-me uma cerveja. É isso mesmo? Sim. Então, quer dizer... Eu, por exemplo, em minha casa, a minha mãe sabe, eu não carrego água, não vou carregar águas, porque eu não gosto. Quando tem que matar, por exemplo, algum bicho, eu não vou matar. Ela já sabe, quando vão chamar teu vizinho para matar, porque quando a minha mãe já diz, o David não vai matar, tu vai ali, ele vai continuar ali sentado, vai ficar com medo, vai fugir, mas ele não vai matar. Ou a minha irmã mais velha que tem que fazer, porque eu não faço, eu posso cozinhar, arrumar, mas eu não vou fazer as outras coisas porque eu não me vejo a fazer aquilo. Tenho pavor de fazer aquilo, eu não consigo fazer aquilo. Aí já as pessoas também vão dizer, pá, mas ele também não é assim tão homem, né? Já que ele não faz isso, ele não... Sim. Isso para mim é a pior coisa do mundo. Vão dizer, não, ele não é tão homem. Não, ele tem que ir na tropa. Já sugeriram isso na minha mãe, que eu tinha que ser militar. Eu disse, olha, para mim só tem um perfil para ir na tropa. Tem militares. Até poderia, se Estados tivesse essa Unidos paixão são por... gays, e eles são bem macharrões. Não tenho. eu digo uma coisa, eu digo uma coisa, né, de acordo também com aquilo que o David disse, eu quero tirar algumas partes. Eu digo, o homem alfa, ou a construção da ideologia do homem, né, não parte daquilo que são as nossas noções sociais. Né? O homem alfa, né, no conceito, onde eu vejo, é aquele que tira fora o que é. Né? Porque aqui nós não estamos a tentar provar nada a ninguém. Né? Porque principalmente nós vemos, né, nos papéis de género. Né? Okay? Tudo muito bem, nós temos os papéis de género dentro da casa, nós temos que nos comportar dessa forma, a mulher tem um papel, o homem tem um papel. Né? E nós vemos, o homem muitas das vezes, talvez dentro dele ele diz, ok, será que eu não podia ir ajudar minha mulher a lavar a louça? Será que eu não podia mais ter cuidado com acompanhar mais as crianças? Será que eu não podia fazer isso, aquilo? Mas muitas das vezes ele cai na real, não sei se isso é um termo correto para se dizer, cai na real e diz, não, mas eu tenho padrões de gênero a seguir. E isso muitas das vezes, eu olho para essa perspectiva e eu digo, né, o problema
não está em nós sermos quem nós somos, o problema está nas ideologias que nos foram impostas. Porque se nós não falamos sobre essas ideologias, se nós não conversamos realmente do que as pessoas se sentem por dentro, nós nunca vamos saber como resolver esse problema. Nós temos sempre posicionamentos em que muitas das vezes vamos, e eu há pouco disse de muitas mulheres a serem, né, promoverem certos, né, dizeres, perpetuarem o machismo, né? Ok, tudo bem. Vamos supor, estamos a falar num contexto de uma mulher hétera. Né? Tudo muito bem, ela passa na cabeça, quem me dera que o meu marido de alguma forma viesse aqui me ajudar. Eu estou a lavar tanta louça, ele tem que me ajudar. Ele não custa nada. Ou talvez fazer uma coisa que não parece ser muito máscula ideologicamente, né? Partindo desse ponto. Né? E depois ela cai na real, de novo, permita uma expressão, e diz, mas também não vai ser assim tão fácil de fazer isso. Não fica bem. Existem algumas mulheres que nem deixam, não permitem, porque elas próprias têm, elas também foram programadas a pensar desta forma. Ela precisa de ajuda, mas ela diz, eu nasci mesmo para executar essa tarefa. Exato. Porque é isso que lhe foi incutido desde a tenra idade. Hoje nós vemos, e recentemente foi a semana de moda masculina nas grandes capitais da moda, e as marcas de peso, Givenchy, Louis Vuitton, Christian Dior, como exemplo, lançaram coleções em que muitos dos designs eram andrógenos, ou seja, tinham a dualidade, a mistura entre masculino e feminino. Isso que também ajuda a quebrar padrões, e depois nós vamos ver que os homens, as principais pessoas que serão vistas são homens, artistas que estão na mídia, etc., figuras públicas. Vocês acham que hoje nós podemos considerar que existe, ou se podemos assim expressar, uma nova masculinidade, David? Eu não sei se diria uma nova masculinidade, porque essa questão Ou um novo conceito de... Talvez nós estamos aí rebuscar o conceito de masculinidade, porque, por exemplo, o homem da década de 80, 70, a forma que ele se expressava era bem diferente do homem de hoje. Não é? Se hoje tu pegares nas vestes do homem da década de 80 e 70, tu vais ser catalogado como o homem frágil, ou ele tem a masculinidade frágil. Aqueles shorts extremamente curtos, com as pernas à mostras, os top cropped. Roupas extremamente coloridas. Hoje um corpo macho usar. Então, entre aspas, né? Sim, para a nossa sociedade. Sim. Né? Mas hoje está-se a resgatar, nós vemos muito esse conceito, essa liberdade urbana na comunidade LGBT, porque sempre tiveram essa necessidade de se impor dessa maneira, de se expressar dessa forma, com essa dualidade. Vemos um ou outro, não é? Uma pessoa heterossexual ou um homem heterossexual a pegar esse conceito, mas isso é porque ele está em um posicionamento eu diria, de privilégio. Por exemplo, os artistas têm esse privilégio. Uma pessoa comum, que nem eu, se for heterossexual, não tem esse privilégio. Vai ser mesmo catalogado como ou homossexual, ou ele tem algum problema psicológico. Porque não é normal um homem hétero vestir um top cropped. O que dificulta também a nível social, porque também temos histórias, estamos a falar da forma de expressar, que infelizmente, no que diz respeito aos desafios dos homens que quebram padrões, até mesmo a nível de acesso ao ensino, em que professores muitas das vezes têm a necessidade de impedir que o aluno entre na sala de aulas só porque tem um brinquinho, ou porque tem o cabelo longo. Tem o cabelo comprido, usa tranças. Exato, por qualquer peça do vestuário que o professor vê como uma afronta. Fico desagradado. Qual é a vossa visão? A minha visão quanto a isso eu não sei, tem um certo documento que agora eu lembro na altura quando eu fazia o médio, que muitos dos colegas assinavam, né, porque era para dizer que eles são artistas em caso fossem de forma extravagante e várias outras coisas. Né? E olho para aquela situação e eu digo, ok, vamos juntar o fator moda e arte.
né? Quando às vezes estamos a falar sobre uma tendência, muitas das vezes, quando iniciou a tendência dos skinny jeans, né? Muitas pessoas antes olhavam para aquilo e falavam: são homossexuais que põem skinny jeans, são média de mulheres que gostam de pôr skinny jeans, homens não podem pôr skinny jeans. Então, por que eles põem skinny jeans? E depois passa um tempo, aquilo vai evoluindo e nós já vemos até rappers a porem skinny jeans, que muitas das vezes nos seus raps, né, falavam que quem põe skinny jeans é considerado homossexual e essa coisa toda. E agora temos uma evolução, né? E que daqui a algum tempo, eu não sei, creio que talvez se vir mais alguma outra moda andrógina ou de diferente, que já está aí praticamente, ligações com sexualidade, né? Eu creio que eles vão aderir, porque eu creio que eles vão ver muito na perspectiva da arte, né? E é o que é a tendência, né? E vamos assim dizer, e se tu és um artista, propriamente tu tens de estar acompanhado daquilo que está on, o que é visto agora, está em alta, ok? As pessoas estão a vestir isso. Eu vi o rapper X que pôs aquilo, eu vi o rapper Y que pôs aquilo, mas muitos, quando percebem a história por trás, olham e falam: Eu lembro que houve uma vez, isso já há um bom tempo atrás, né? Eu lembro que houve um colega meu, né, que gostava tanto de uma marca, né? E quando ele descobriu, né, que o designer dessa marca era homossexual, ele disse: eu não vou utilizar mais essa marca. E eu me perguntei por quê? Porque eu vi aquela coisa por alto e eu pedi que alguém perguntasse: pergunta por que ele não vai utilizar aquela coisa que gosta tanto. Ele disse, e a pessoa não tem a resposta, dizer que não vai utilizar isso porque ele descobriu que o designer é homossexual. Naquele termo aí, a palavra com P. É homossexual. E eu me pergunto: é uma roupa, é uma peça de roupa que tu podes utilizar, né? Mas nós não vemos nessa perspectiva. George Boy. Boy George. Boy George, sim, quer dizer, um dos maiores. A no corpo feminino sempre foi normalizado. Não, Claro que se calhar tinha uma certa afronta, mas não era crucificado. Exato. Como se estivesse no corpo masculino. Exato. Mas eu estou aqui a pôr um ponto. Olha, nós estamos mesmo na nossa reta final, mas assim, Tem tanta coisa para falar, né? Mas antes de nós nos despedirmos, eu queria que vocês falassem um bocadinho a que se deve a crise da masculinidade. Deve-se ao facto das mulheres estarem mais... Porque o macho alfa, o macho hétero, o macho macharrão, como se auto-intitula-se, muitas das vezes sente-se mal com a mulher a trabalhar e estar à frente de grandes grupos, de ser diretora, da mulher dizer quer fazer amor, quer fazer sexo, da mulher tomar iniciativas em certos e determinados campos, quer na vida íntima, pessoal, profissional. Isso muitas das vezes causa esse desconforto nos homens. Vocês acham que isso é uma das causas das crises? Olha, da masculinidade. eu não diria que estamos a passar por uma fase de crise da masculinidade. Eu diria que nós estamos a entrar para uma nova fase de percepção, sim, sobre o que realmente é masculinidade. Hoje vemos uma diversidade de expressão de masculinidade. Eu acho que eu e o Evander aqui somos um exemplo de corpos macho com expressões diferentes do padrão. E, então, eu não diria que há uma crise. Nós estamos a evoluir. Nós estamos a nos desapegar dessas normas do sistema patriarcal. Tem mulheres que adoram homens com essa fragilidade, com esse toque, se calhar, mais feminino. Elas sentem-se mais atraídas. Uma coisa bastante curiosa, sistema patriarcal, mas não era também pertinente levantar a questão patriarcal, tradicional ou colonial, porque
A nível tradicional, nós vemos que o homem africano, portanto, no nosso dia a dia, o que nós usamos hoje, ou é considerado como o correto para os homens usarem, não é tradicional falando, não é? É mais a nível do que a gente adquiriu por conta da colonização, ou não é assim? Ou estou errada? Não exatamente. Eu diria, segundo as pesquisas que eu vou fazendo, por causa dos artigos na revista, eu diria que é colonial. Sim. Porque em África, em particular em Angola, o nosso sistema, inicialmente, antes da chegada do homem branco, eu não gosto de dizer colonizador, porque eles não nos colonizaram, já encontraram aqui todo um sistema feito, não é o pronto. Antes da chegada do homem branco, o nosso sistema era matriarcal. E eles chegaram com conceitos cristãos e foram nos incutindo e nós fomos mudando e nos adaptando ao sistema deles patriarcal, e a nossa cultura ou as nossas diversidades cultural também sofreram essa influência, não é? E foram se desapegando de certos costumes, certas atitudes, certos rituais, não é? Que eram vistos como normalidade e hoje é visto como anormal. Então, eu diria que é colonial, é oriundo, não é? Do sistema colonial que nos foi incutido. Eu já me questionei, porque se nós compararmos com alguns países, algumas culturas, por exemplo, o mundo árabe, nós vemos que os homens podem ir ao escritório com as suas vestes tradicionais. E por que o homem angolano não poderia, por exemplo, ir ao escritório com uma camisa e com um pano na cintura, por exemplo? Com cabelo enorme. E sim, ou um colar de miçangas. Lá está, é essa questão, Evander, não? É uma disparidade. Sim. Que é uma coisa nossa, que muita gente defende quando é conveniente, mas que nessas horas reprovam, né? Acham que não é algo, né? Algo correto, sendo nosso. Ok, sendo nosso, ok. Para responder isso, eu vou dizer que eu estive a ler um livro, chama-se Nzinga. Eu creio que tu já leste. Sei, é Nzingamani. E esse livro, muito antes do processo de colonização, Davi, corrija-me se estiver errado, que o homem branco veio para aqui, né? Nós tínhamos um percurso, né? Nós tínhamos vivências, nós tínhamos civilizações, nós tínhamos tudo bem constituído, né? E o engraçado é que a sexualidade não era um problema, né? E nós éramos compostos de diversas formas de expressar a nossa sexualidade. Muitas das vezes o que nós hoje conhecemos como andrógenos, conhecemos como homens gays, como mulheres lésbicas, né? Tinham outros termos na altura, né? Antes da chegada dos colonizadores, né? Outra visão também. Mas de alguma forma eu digo que não é uma coisa que está muito desconectada com o que vemos hoje em dia, né? Tudo muito bem, nós temos temos uma firme presença, né, de quem nos colonizou, né? E nós hoje em dia utilizamos a maior parte daquilo que são os costumes, as formas de vestir, falar e agir de quem nos colonizou. Não sei se é Ocidente ou Ocidente, né? Ok, do Ocidente, né? E que muitas das vezes nós não chegamos a ver a beleza da nossa cultura, a diversidade estava na nossa cultura, né? E principalmente a nossa vestimenta também expressava aquilo que era a diversidade. Então, de alguma forma, para nós falarmos da nossa história, nós temos que buscar não só apenas a nossa história no percurso em que fomos colonializados ou antes deles chegarem num percurso curto, né? Mas devemos falar realmente de onde é que começou isso tudo, de onde é que veio isto tudo, isso partiu como. Sim, porque aí levanta sempre a questão de, não, a nossa cultura, mas tu quando estás a falar de cultura, estás a falar do quê? Da cultura após colonização ou antes da colonização? Porque antes da colonização é bem diferente e muitos
defensores ou panafricanistas vêm sempre com esse conceito, porque não, nossa cultura não defende isso. Mas qual cultura estás a dizer? A cultura que existia a Rainha Zinga, que tinha a diversidade sexual e ela tinha mulheres que hoje seriam consideradas trans como parceiras sexuais? Ou estás a falar da cultura pós-colonização, que hoje condena a diversidade sexual? A pressão da Inquisição teve que porque ser eles tiveram que a normalizar a nossa diversidade sexual e de género, porque eles precisavam nos colonizar, então precisavam ter um controle das nossas mentes, das nossas atitudes. Por isso que hoje um rapaz, assim posso dizer, não consegue tratar a documentação com um cabelo enorme. Não consegue ter acesso aos serviços de educação se ele tiver uma expressão mais feminina, se tiver um cabelo enorme. E sim, é mesmo. Sem te querer cortar, mas já cortando, não é? Evandro, nós temos aqui uma curiosidade e os espectadores também vão ter a mesma curiosidade. Então, eu queria que me explicasse se é habitual você aparecer em público assim maquiado. Sim, é habitual aparecer em público assim maquiado, embora muitas das vezes não sou convidado. E qual tem sido a reação das pessoas? As pessoas propriamente... Os comentários, os fuxicos. Isso é homem? O que é isso? Ele pôs maquiagem? Como assim? Tem mais a ver com a sua vida artística ou com a sua sexualidade? Isso tem a ver com a minha sexualidade, sim, mas de alguma forma isso é a minha arte também, né? Porque de alguma forma o percurso histórico, né, das maquiagens ou das pinturas faciais, né, não é só de acordo com o que nós conhecemos hoje, que é o make-up, mas vem de uma linhagem principalmente africana, né? Então isso é só aquilo, né, que eu estou a priorizar aqui, uma cultura, não propriamente algo que eu queria que ligassem à minha sexualidade, mas tem a ver com a minha sexualidade, mas que também, né, mostrasse o outro conceito de que eu sou africano, né, e eu me sinto muito bem também espelhar a cultura. Vamos terminar, né? O nosso tempo é escasso. É um tema que tem tanta coisa, tantas questões a serem levantadas. Que mensagem é que vocês deixam lá em casa para os homens que quebram padrões e para as pessoas que muitas das vezes não se sentem preparadas para aceitar e para entender estas desconstruções? David? Olha, para as pessoas eu não diria que têm de aceitar, mas sim de respeitar as particularidades de cada pessoa, de cada homem que se entende como homem, mas se expressa de uma maneira diferente do habitual. De cada homem até eu não diria, de cada ser humano, porque também tem mulheres que têm masculinos. Sim, também tem essa questão. Temos que respeitar. Tu não precisas aceitar, mas tu precisas respeitar. Isso é o primordial. Agora, para as pessoas que nem eu, fora do padrão ou fora da caixa, continuem fora da caixa. Eu diria também quanto a essa de padrão de mulheres com padrões masculinos, eu não diria mulheres com diversidade. Né? Também. E eu olho para a situação e eu digo que pelo menos investiguem mais. Né? Investiguem mais acerca de realmente o que é. Né? Principalmente falando sobre sexualidade, principalmente falando de conceitos que anteriormente para nós éramos tabus e interpretávamos sempre aquilo com achismos. Né? Então é sempre muito bom trazer o conceito verdadeiro sobre conforme é a coisa. Né? E outra também é entender que é um percurso muito rígido mesmo e pesado, né? Porque nós sabemos que a nossa sociedade, né, age de acordo a um sistema, né? E quem quebra esse sistema é posto à parte. Então, da mesma forma que eu fiz o meu percurso, Davi fez o seu percurso e várias outras pessoas fizeram o seu percurso e conseguiram se libertar desse mesmo sistema que os oprime. Então, que as outras pessoas também façam o seu percurso, né? Nós estaremos aqui para fazer o quê? Para passar a informação,
Nós seremos os corpos que vamos transmitir as informações acerca daquilo que se questiona, né? Porque nós todos nos questionamos. Nos perguntamos, ok, então por que eu não podia fazer isso? Por que eu não podia fazer aquilo? Por que eu não podia fazer isso? Nós sempre nos questionamos, mas só não temos a coragem de dizer. Por quê? Porque existem coisas, existem normas a serem seguidas. Então, quando se tem normas a serem seguidas, muitas das vezes nós questionamos abertamente. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é que, olha, sejam vocês mesmos, façam as vossas perguntas, né? Se não for altura para questionar abertamente, não questiona abertamente, questiona-se internamente. Mas quando for para procurar a resposta para as suas perguntas, vai, procura em pessoas que de alguma forma que te deem a informação e que te digam, ok, esta é a informação, essa é a situação que está a se passar agora. E daqui para frente, o evoluir dessa informação desencadeia ou abre certas portas para H, X e Z. Então, o meu único, né, não sei, termo que deixaria é sejam vocês mesmos. Muito obrigada. Realmente acho que vai desconstruir essa conversa que pouco se tem ou nunca se teve, né? Por conta também realmente da nossa sociedade, a visão que ela tem e dos tabus acerca da masculinidade. Nós hoje ficamos por aqui com a promessa de voltarmos dentro de uma semana com mais um tema pertinente e polêmico, por que não? Até lá, já sabem, acessem o nosso canal do YouTube, nossas páginas do Instagram, Facebook. Lifestyle em português.